Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito prazer, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês de conhecimentos bancários. Hoje nós iremos abordar o assunto Conselho Monetário Nacional e com certeza absoluta, este assunto é um dos assuntos potenciais na sua prova. Qualquer prova de concursos, em especialmente concursos na área bancária, tá? Pode ter certeza absoluta que Conselho Monetário Nacional ou também Banco Central do Brasil são assuntos importantíssimos, assuntos que podem ser cobrados na sua prova, tudo bem? E para isso, o professor Luiz elaborou uma super aula para vocês, com muitos exercícios, aulas aí, aulas super completas, que eu tenho certeza que vai deixá-los competitivos. Então vem comigo. Conselho Monetário Nacional, né? Professor, qual que vai ser a estratégia? Qual que vai ser a estratégia de ensino do senhor? Muito simples, né? O professor Luiz gosta de ensinar na fonte. O que é ensinar na fonte? A fonte de onde o examinador retira as questões. Se você conseguir estudar sempre na fonte, ou seja, você estuda corretamente, é cirúrgico, pontualmente. Professor, diga para nós esse segredo deste assunto. Gente, nós temos três aí, tá? Três fontes que os examinadores de todas as bancas de concursos retiram as questões sobre o Conselho Monetário Nacional. Primeiro, é o site do próprio Banco Central, né? Está aqui o site do próprio Banco Central. Então, nós vamos fazer a primeira parte da aula, nós vamos abordar o site do Banco Central, o que tem de importante no site do Banco Central, tá? Professor, essa é a primeira fonte. A segunda fonte desse assunto de Conselho Monetário Nacional, nada mais é que a Lei 9.069 de 95. Lei de criação do Plano Real. É isso mesmo, Lei de criação do Plano Real. O Plano Real é a nossa moeda hoje existente aí, então ela nasceu, na verdade, em 94, né? Mas a lei, ela foi instituída em 95, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história para vocês, que é importante também. Professor, por que a lei do Plano Real é importante do Conselho Monetário Nacional? É muito simples, porque a lei do Plano Real alterou a lei, tá? Alterou a lei 4.595 de 64. Alterou essa lei no tocante Conselho Monetário Nacional. Pronto. Então, a fonte é o seguinte, a referência bibliográfica, que pode ter certeza, todas as questões de concurso que você pode buscar aí, de todas as bancas, esses três instrumentos, você responde todas as questões. Vem comigo, tá? Recordando, Banco Central, Lei 9.069, só tem que ler os artiguinhos referentes ao Conselho Monetário Nacional, e a Lei 4.595 também só lê aqueles artiguinhos referentes ao Conselho Monetário Nacional. Com isso, vocês podem ter certeza, vocês podem ter segurança absoluta que vocês estarão hipercompetitivos, né? Indo para o site, né, do Banco Central. Primeiro ponto. Nós estudamos na aula anterior o que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. E nós vimos lá no Banco Central, na aula anterior, né, que o Conselho Monetário Nacional, ele está no topo, ele é um órgão normativo. Então, um órgão normativo, né, um órgão normativo máximo, né, o que diz respeito a assuntos moeda, política monetária, crédito, né, crédito, capitais, que aqui é ações, né, e aí coloca aqui câmbio. Câmbio significa moedas estrangeiras, balanço de pagamento. Quem vai estar regulamentando tudo isso, quem vai estar ditando as regras para o Sistema Financeiro Nacional, nada mais é que o Conselho Monetário Nacional. Está aqui, situei o assunto para o aluno. E agora, professor? Você pode até, inclusive, assistir essa aula, né, com o celular do lado, clicar lá no site do Banco Central e já vai clicar aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Você vai se deparar com uma tela como essa, né? E nesta tela como essa, é muito importante você fazer a leitura desse item aqui, ó. Entenda o Conselho Monetário Nacional, que eu tenho alguns prints aqui que a gente vai explicar para vocês, né? Este é o roteiro da aula. Professor, é o roteiro do quê? O roteiro que o seu examinador pode percorrer ao elaborar a questão. Ele vai navegar no site e falar, opa, isso aqui é interessante, dá para fazer uma boa questão, né? Então, nós temos aqui contato,
links, né? O calendário de reuniões do Conselho Monetário Nacional e da Comog, né? São dois assuntos que nós iremos abordar. Ou seja, este conselho, fazendo a leitura dessa tela aqui, ele se reúne, né, periodicamente, e nós temos a Comog, que é uma comissão aí vinculada ao Conselho Monetário Nacional, que nós iremos estudar também, né? Entenda o Conselho Monetário Nacional. Clicando nesse item aqui, você vai entender, vai ter essas informações aqui. O que é o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional é órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país, né? Vamos lá, alguns parâmetros importantes sobre esse conceito. Primeira coisa, uma coisa que eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir porque eu quero martelar na sua cabeça para que o conteúdo entre e fique lá e não saia mais. Conselho Monetário Nacional é órgão superior, é um órgão normativo. O que faz esse órgão? Ele dita regras, políticas e diretrizes para todo o sistema financeiro nacional. Ponto final. Olha só, e tem a responsabilidade de formular a política. Olha só, formular a política. Professor, mas por que isso? Você está falando isso? É porque é o seguinte, né? Há uma confusão muito grande e é fácil de confundir. Eu mesmo já caí nessa casquinha de banana aí de concurso público. O seguinte, se você analisar todas essas questões do Conselho Monetário Nacional, eu digo para vocês que eu, professor Luiz, eu já fiz todas as questões de conhecimentos bancários dos concursos de 2007 até a presente data, todos, não tem nenhum concurso de carreiras bancárias aí, de todos os bancos do Brasil aí que fazem concurso, que eu não, como é que eu digo para você, que eu não atuei já, né? Que eu não fiz. Então, se você pegar todas essas questões, tá, de conhecimentos bancários, o que acontece? Quais são as questões mais difíceis do Conselho Monetário Nacional? É o bloco principal de questões, ele quer saber o quê? Competências, atribuições do Conselho, o que ele faz. Aí o seguinte, se você pega, tá, o Banco Central, o texto é muito próximo do Conselho. O que muda? Muda são os verbos, as ações. Então, aqui são formular a política. Ele não executa a política, né? Então, todas essas competências de formular compete ao Conselho, uma dica de concurso. E executar, fiscalizar, monitorar, diz respeito ao Banco Central do Brasil. Tá? Então, uma dica muito importante. Então, formular a política de quê? Moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico, social e do país, né? Lembre-se que nós vivemos num país capitalista. O país capitalista, claro, dinheiro aí, ela vai ser a regra do capitalismo, é o dinheiro, a circulação de dinheiro. E a circulação do dinheiro, claro, que provoca o quê? O desenvolvimento econômico e social do país. Tá? O país que só estimula, o Banco Central que só estimula, tá, o acúmulo de capital, não cresce, vai atrofiando, né? Porque o dinheiro tem o quê? Tem que circular para produzir riqueza. E é uma responsabilidade de formular essas políticas do Conselho Monetário Nacional, né? Esse Conselho Monetário Nacional, vem comigo aqui, tá certo? Ele foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. O Conselho foi efetivamente instituído no dia 31 de março de 65, uma vez que o artigo 65 da lei estabelece que a lei entraria em vigor 90 dias após a sua publicação. Ok, então o Conselho foi criado por quem? O Conselho foi criado pela Lei 4.595. Na altura do campeonato, você já deve saber a importância dessa lei, né? Eu chamo, entre aspas, né, essa lei como uma bíblia aí, de conhecimentos bancários do Sistema Financeiro Nacional, porque foi a partir da Lei 4.595 que se organizou, começou a se organizar profissionalmente, de forma autônoma, independente, dependente também, entre aspas, né, o Sistema Financeiro Nacional, que essa lei foi muito importante, né, porque essa lei aqui, Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, né? A gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre o processo de criação do Conselho, ainda nessa aula. Mas, por hora, você tem que saber quem que criou o Conselho?
Lei 4.595. Essa lei é de que data? 31 de dezembro de 64. Só que ele foi efetivamente criado no dia 31 de março de 95, porque a própria lei disse o seguinte, que ela passa a entrar em vigor a partir de 90 dias, né? Fechou? Vem comigo aqui. Composição do Conselho, né? Composição do Conselho. A composição do Conselho, para quem é um estudioso da área, para quem já pesquisou bastante sobre o Conselho Monetário Nacional, você vai perceber que a composição já mudou muito, né? A composição mudou muito ao longo do tempo, muito mesmo, né? Então é o seguinte, hoje, a composição hoje do Conselho é a seguinte, e isso não cai em prova, isso despenca, tá? Isso despenca, olha só. Ministro da Fazenda, como presidente do Conselho, tá? Então, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e presidente do Banco Central do Brasil. Então, nós temos apenas 3 membros do Conselho Monetário Nacional. Ministro da Fazenda, esse ministro da Fazenda é o presidente. Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, membro, e o presidente do Banco Central do Brasil, são os 3 membros do Conselho Monetário Nacional. Eles têm a responsabilidade, né? Muito importante, vem comigo aqui, né? Professor, o senhor disse que, né? Vou voltar aqui um pouquinho, né? Que sofreu muitas alterações ao longo dos anos, né? E essa é a composição atual. Professor, nesse ponto, composição atual, desde quando que está assim, né? Desde 1995, né? Por quê, professor? Porque, olha só, porque através da Lei 9.069, essa Lei 9.069 é a lei do Plano Real, né? Que, ó, quando você assina um cheque, R$100, né? Reais, ou real, né? Plano Real, é a lei, essa lei que instituiu o Plano Real. O Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei 4.595, no dia 31 de dezembro de 64, passa a ser integrado pelos seguintes membros, né? Então, vem comigo aqui, ó. Primeiro, ó, ministro de Estado de Fazenda na qualidade de presidente, ok? 2, ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central do Brasil. Essa é a composição oficial. Vamos lá, vamos aproveitar e já vamos ler tudo sobre a Lei 9.069. Por quê, professor? Ó, assunto de hoje, Conselho Monetário Nacional. De onde que o examinador retira as questões? 3 instrumentos. Site do Banco Central, que nós estamos estudando. Segundo, Lei 9.069, que você tem que saber o artigo 8º, que pode cair na prova. E, finalmente, a Lei 4.595. Vem comigo aqui, né? Então, vamos matar já a Lei do Plano Real, tá? Parágrafo 1º do artigo 8º. O artigo 8º trata de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Então, os seus parágrafos vão ser assuntos vinculados à aula de hoje do Conselho. Vamos lá. Parágrafo 1º. O Conselho deliberará, mediante resoluções por maioria de votos, cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse ad referendo dos demais membros, né? Ok, bacana, né? E aí, professor, algumas explicações importantes. Primeiro, o Conselho deliberará mediante resoluções por maioria de votos, né? Então, aqui, por maioria de votos. Perceberam que a palavra resoluções ali está em vermelho, né? Tá aí. Perceberam, né? Ok. E aí, prof? Cara, concurso é quilometragem, concurso é expertise, tá? E eu vou passar uma expertise geral de concurso que cabe aqui. Conselho Monetário Nacional. Conselho. Gente, a decisão não é unilateral, não é apenas de uma pessoa. A decisão é colegiada, a decisão é do conselho, de mais de uma pessoa. Quando as decisões forem de conselhos colegiados, ela vai editar as suas decisões, as suas normas, por meio de resoluções, tá?
por meio de resoluções. E aí, eu chamo a atenção para vocês, uma resolução que sempre cai em concurso, resolução do Conselho Monetário Nacional, por exemplo, a 4433, né, que define o quê? A ouvidoria no âmbito do sistema financeiro nacional. Obriga as instituições, tá certo? Bancárias, em especial financeiras, em que instituir a ouvidoria. Então, todas as vezes, no comando da questão ou numa resposta, você lê a palavra resoluções, tá? Opa! E ainda mais no nosso estudo aqui, de conselho, tá certo? Em especial o Conselho Monetário Nacional. E esse conhecimento você pode levar para outras disciplinas e para a sua vida pessoal. Então, viu lá com resoluções? Opa! Não é. Agora, professor, para completar o assunto, você é o presidente do Banco Central. Você tomou uma decisão. Como que vai ser? Como que essa decisão será revestida? Qual será a forma? Portaria. Aí, portaria. Carta circular, entendeu? Portaria, carta circular. Então, portaria, carta circular são decisões emanadas do quê? De uma única pessoa. Em especial, portaria, né? Portaria do presidente, portaria do secretário, entendeu? Decreto do presidente da República e assim por diante. Fechou? Então, resoluções vai ser... toda vez que você lê resoluções, vai ser o quê? Porque nós vamos estudar aqui durante o nosso curso diversas resoluções, diversas portarias, diversos instrumentos normativos, ok? Por meio de votos, cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse ad referendo aos demais membros. Essa palavrinha ad referendo a gente vai falar já já para vocês, tá? Vem comigo aqui. Agora, aí, ó, ad referendo, né? Tá aí. Parágrafo 2º. Quando deliberar de ad referendo do Conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado na primeira reunião que seguir aquela deliberação, né? Professor, é o seguinte, é um conselho, sim. Então, o conselho, ele o quê? O conselho, ele vai se reunir periodicamente. A lei vai passar para vocês uma vez por mês. Ele vai se reunir uma vez por mês, tem um calendário de reuniões, tá? Vamos supor que hoje, tá, foi reunião do Conselho Monetário Nacional. 2 dias depois, surgiu um assunto importante na qual ele teve que deliberar. Aí o que acontece? Ele vai deliberar e essa decisão que foi deliberada, não nas reuniões do Conselho, elas vão ser referenciadas, né? Por isso que há de referendo, no que na próxima reunião, na primeira reunião que seguir aquela deliberação, para a decisão e apreciação do Conselho. Isso que significa ad referendo, né? Parágrafo 3º. O presidente do Conselho poderá convidar ministros de estados, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, não lhe sendo permitido direito a voto. O direito a voto é apenas os 3, né? E, finalmente, nós temos aqui, né? Opa, tem mais aqui. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês. Então, gente, o Conselho se reúne, sim, qual que é a periodicidade? Ordinariamente, ou seja, regularmente, uma vez por mês. E extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente. Então, o presidente que tem aí a prerrogativa, quem que é o presidente? O ministro da Fazenda, de convocar extraordinariamente. Então, o Conselho tem 2 tipos de convocação, as ordinárias, uma vez por mês, e as extraordinariamente. Bacana? Vem comigo aqui, parágrafo 5º. O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria executiva do Conselho. Nós já vimos isso, né? Então, Banco Central do Brasil... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença
nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo. Clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá